Bem, dessa vez, além de boa noite, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Thiago Zambelli e eu sirvo nessa comunidade como pastor dela. Hoje é possível que alguns de vocês que já são de casa tenham vindo na expectativa de, nesse momento, darem sequência à adoração ao nosso Deus por meio do aprendizado bíblico baseado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E essa é uma ótima expectativa, mesmo porque 1 Coríntios é exatamente o que nós temos estudado de forma sequencial nos últimos cultos a Deus. Porém, no mês de abril e no primeiro domingo de maio, nós focaremos o nosso tempo de estudo numa nova minissérie chamada Não Se Enganem, como está no slide. Veja um vídeo que foi preparado para essa minissérie. Espero que ele funcione. Na pessoa do Espírito Santo, Deus nos ensina claramente em sua palavra. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não são poucas as vezes que o Senhor nos chama à vigilância. Ele sabe o quanto é fácil sermos enganados. São os falsos profetas, os falsos mestres, o falso evangelho. Um ensino que parece certo, mas que segue as tradições dos homens e se afasta da verdade. Por isso, precisamos cuidar uns dos outros, de todos para com todos, para que nenhum coração se endureça pelo pecado e caia nas mentiras do pai da mentira, o diabo. É por isso que, nesta série de mensagens, não se enganem. Vamos abrir as Escrituras, aprender do Senhor e confrontar o erro com a verdade. Com estilos diferentes, vozes diferentes, mas com o mesmo compromisso. Voltar os nossos olhos para Cristo e para Sua Palavra, única fonte segura para a vida e a fé. Que o Senhor nos guie e que a verdade prevaleça. Essa minissérie, que só vai até o começo de maio, ela tem o objetivo de alertar, conscientizar e equipar a nossa igreja para discernir e rejeitar os potenciais enganos que podem atrapalhar o nosso crescimento e amadurecimento, tanto individual quanto coletivo. Para isso eu vou contar com a ajuda de 3 irmãos pastores da nossa cidade que vão positivamente chamar a nossa atenção com base na palavra de Deus para que nós não nos enganemos. Seja com o falso evangelho, com os falsos mestres ou com a falsa verdade. E nessa diversidade de pregadores, nós também veremos a natureza criativa de Deus em usar pessoas diferentes, de origens diferentes, com histórias diferentes, que lideram, pastoreiam comunidades diferentes, mas com o mesmo objetivo de fazer Cristo conhecido e no poder do Espírito ver pessoas sendo transformadas pelo nosso Deus, que, como disse o apóstolo João na sua primeira carta, é luz. Uma luz sobre a qual um dia ouvimos e que agora devemos levar para todo mundo conhecer. Uma luz que ilumina os nossos passos e o nosso caminho para que possamos desfrutar da comunhão com os irmãos. Uma luz que claramente nos mostra o Evangelho como base dessa comunhão. Uma luz que faz nós enxergarmos a verdade que mantém esse nosso relacionamento. Pela fé na morte de Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados. Um perdão que nós também devemos apresentar nos relacionamentos que temos uns com os outros. E que tanto precisamos, se é que queremos amadurecer individualmente e especialmente como igreja. Na semana passada, nós celebramos 7 anos da nossa comunidade e nós estávamos com muitas pessoas aqui. Pessoas que, como eu, foram alcançadas pelo Senhor para que não fossem mais enganadas pela nossa própria natureza, pelo mundo e pelo diabo. O profeta Jeremias, algumas centenas de anos antes de Jesus nascer de Maria, ele escreveu: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nós não podemos confiar em nossos corações. Com frequência nós nos enganamos.
Semelhantemente, não podemos confiar no mundo que foi cegado pelo Deus dessa era, quem a Bíblia chama de diabo. Vejam, em 2 Coríntios 4:4, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cada um de nós que já creu em Cristo e leva consigo a luz que é originalmente dele, pode fazer diferença para que mais pessoas conheçam a verdade em tempos de fake news, em tempo de engano, em tempos de mentira. E obviamente, não que a mentira seja algo exclusivo do nosso tempo, mas por causa da globalização, talvez por causa da internet, ou seja, por causa da grande e fácil acessibilidade às informações das mais diversas, é muito simples e muito comum se deparar com notícias descontextualizadas, informações distorcidas, politicagem. Lembrem-se, a mentira é tão velha quanto velho é o pai da mentira, o diabo. E se a Bíblia nos ensina sobre ele, então é bom que nós saibamos sobre ele. Então, sendo assim, vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a entender que a mentira não é uma coisinha, não é algo neutro, mas sim um comprometimento com o próprio diabo. Numa linguagem popular, a mentira é uma das coisas que nos faz andar de mãos dadas com o capeta. Senhor, obrigado por estarmos juntos. Eu te peço para que ilumine as nossas vidas, os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a palavra que hoje seja do Senhor. E para que nós entendamos que a mentira é um compromisso que nós fazemos com o pai dela, e a nossa filiação não é essa. Por isso nos ajude, para a honra e glória do teu nome. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, eu acredito que a mentira, ela não é algo neutra, não é algo neutro. Ela faz parte do projeto cujo time tem como capitão o diabo. E a mentira, ela está tão ligada ao diabo que o apóstolo João, dentre tantas as coisas que ele poderia escrever, ele escreveu no seu evangelho, no capítulo 8, uma discussão que Jesus teve com os judeus e que traz à luz características desse pai da mentira. Especificamente no versículo 44, nós lemos: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus, ele disse isso porque aqueles judeus equivocadamente acreditavam que ser descendente de Abraão, o que eles realmente eram, garantia o seu status de abençoados por Deus. E essa garantia não era e não é verdade. Jesus mesmo disse nesse contexto: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Palavra essa que Jesus há pouco, nos versículos 31 e 32, pode abrir a sua Bíblia para conferir, havia dito que caso eles permanecessem firmes nela, na palavra dele, eles conheceriam a verdade e a verdade os libertaria. Jesus, aqui ele está dizendo que eles não davam lugar para a palavra dele, para a palavra de Jesus, ou seja, não davam lugar para a verdade, porque se dessem lugar para a verdade, eles fariam as obras que Abraão fez, foi o que Jesus disse. Mas eles não agiam assim, eles não faziam as obras que Abraão fez. Quais obras? Nas palavras de Deus, registradas por Moisés em Gênesis 26:5, nós lemos: Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E no argumento de Jesus, eles não eram filhos de Abraão, porque ser descendente e ser filho nessa conversa não era a mesma coisa. Eles podiam ser descendentes, mas não eram filhos de Abraão. Por quê? Porque conforme Jesus, esse tipo de paternidade, alguns diriam uma paternidade espiritual,
não é definida pela ascendência ou descendência natural, mas pela conduta do filho, que autentica, que confirma quem é o pai. É quase como nós dizemos: filho de peixe, peixinho é, mas aqui é pai de peixinho, peixe é. Ou ao invés de dizer tal pai, tal filho, aqui é tal filho, tal pai. E no caso desses judeus, de novo, Abraão não podia ser o pai deles, porque a atitude deles, a atitude daqueles judeus, o comportamento deles não era coerente com o que se conhece, com o que era conhecido de Abraão. Jesus disse no versículo 41, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E quais eram essas obras? No versículo 37, nós já lemos aqui, Jesus disse que eles estavam procurando matar a Jesus. Mas o versículo 41 ele continua, protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Irmãos, eu também já pensei assim. Eu pensava assim antes de conhecer a verdade de Deus e mais especificamente no que a Bíblia chama de Evangelho, as boas novas de Cristo, que Jesus, o Deus que se fez carne como eu e vocês, por amor a nós pecadores, que não temos chance alguma de mudar essa condição, voluntariamente se submeteu às dores de ser torturado numa cruz, de ser morto numa cruz, como se fosse um criminoso. Igualmente doloroso foi quando ele, Jesus, para usar as palavras do profeta Isaías, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ou seja, ele carregou os nossos pecados e suportou o nosso julgamento. Ele nos substituiu e nesse momento de pagar pelos nossos pecados, Jesus foi abandonado, foi deixado de lado pelo Pai. Ele mesmo disse: meu Deus, por que me abandonaste? Para o nosso santo Salvador, isso foi extremamente doloroso. Mas a morte não podia detê-lo. Então, no terceiro dia, como ele mesmo ensinou os seus discípulos que aconteceria, ele ressuscitou, provando, sem erro algum, quem ele era e a proposta que ele tinha para a humanidade. Quem nele crê, tem a vida eterna. Quem nele deposita a fé está salvo. Ao contrário do que eu pensava, Deus é Pai daqueles que em Jesus crê. Fazem parte da família de Deus aqueles que creem em Jesus. Ao contrário do que eu acreditava, a salvação nunca foi por merecimento, por força própria. É exclusivamente pela graça. Não é uma medalha, é um presente. Quando nos falta conhecimento da verdade, ou seja, conhecimento do próprio Jesus Cristo, da sua palavra, da sua pessoa, é simplesmente impossível termos a luz que precisamos para enxergar na escuridão em que os nossos pecados nos colocam. E por não enxergarmos, acreditamos no nosso próprio coração, que a Bíblia diz ser enganoso. De novo, aliás, mais enganoso do que todas as coisas. E até por isso, acabamos chamando de verdade o que nunca foi verdade. Inclusive, chamando Deus de Pai. Quando na verdade, como eu disse e repito, Ele é somente Pai para aqueles que receberam e creram em Jesus, como está escrito no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram filhos de Deus, eles se tornaram filhos de Deus. Por quê? Receberam, creram em seu nome. Talvez esse seja um dos pontos de destaque de como funciona a mentira em nossos dias. Qualquer um pode falar qualquer coisa e ai daquele que questionar, ai daquele que dizer que não é verdade, afinal de contas, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você, não é assim?
Não é assim que protegemos, blindamos a mentira em nossos dias? Não, mas eu sinto isso, então para mim é verdade. No caso específico de João 8, versículo 41, aqueles judeus, eles acreditavam que Deus era o verdadeiro pai deles, quando na verdade a paternidade deles era outra. O pai deles era outro. Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês. Quem? O diabo, que no final do versículo é descrito como o pai da mentira. Com todo esse contexto, com todo esse relacionamento entre a mentira e o diabo, é importante nós não menosprezarmos as características que o próprio Jesus dá sobre o diabo aqui. Especialmente porque os judeus com quem Jesus está conversando, eles estão agindo em conformidade com o pai deles, que não é Deus como eles acreditavam. Na minha breve experiência como pastor, mas um pouquinho mais longa enquanto evangelista e discipulador, um dos grandes problemas que eu identifico nas igrejas, de forma geral, prestem bem nisso, é a autodeclaração de pessoas como crentes em Cristo. Quando na verdade elas não são nossas irmãs, não são os nossos irmãos, porque possuem uma outra paternidade. São pessoas que sabem que Deus existe. São pessoas que sabem sobre Jesus. São pessoas que estão informadas a respeito do Evangelho. Mas, apesar de tudo isso, são pessoas que ainda não possuem um fundamental para, de fato, serem genuinamente filhas de Deus, salvas por Ele, porque elas ainda não creram em Jesus. Há uma distância infinita entre estar informado sobre o Evangelho, conhecer, saber o que é, e crer no Evangelho, confiar no Evangelho, ter fé no Evangelho. E podem ter certeza, um grande interesse do diabo é que as pessoas se sintam satisfeitas em meramente estarem informadas da verdade, sem realmente crerem na verdade, que faz parte da base da salvação que todos nós precisamos, porque todos nós somos pecadores. O versículo possivelmente mais conhecido entre os cristãos evangélicos não diz que basta conhecer Jesus para ser salvo. Ele diz que basta crer em Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Quando se crê no alvo correto, em Cristo, conforme as Escrituras nos ensinam, a vida eterna se torna uma realidade. Mas, obviamente, é impossível crer em algo que nós não conhecemos, que nós desconhecemos. A informação, o conhecimento é essencial para crermos, mas não podemos acreditar que basta saber sobre a salvação para que sejamos salvos. O apóstolo Paulo, ele deixa bem clara essa distinção, separando a ação de crer e essa ação de entender, ou de ouvir. Olha só, capítulo 1, versículo 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Primeiro, o evangelho é ouvido, ele é captado, talvez aqui na conotação de entendido, disse Paulo. Então, tem uma percepção cognitiva, uma compreensão do que foi falado. Depois, nós cremos nesse evangelho que foi ouvido. O resultado de ouvir e crer no evangelho é a salvação. Não era suficiente e nunca foi suficiente somente ouvir. A fé, ela sempre foi necessária, crer sempre foi essencial. Vejam mais um exemplo dessa diferença entre ouvir e crer, mas agora quando Paulo escreve aos Romanos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar?
E como ouvirão se não houver quem pregue? Está claro que é simplesmente impossível crer em algo ou alguém que você nunca ouviu falar e não consegue entender. E se você não pode crer, então você também não tem chance de ser salvo. E sem a salvação, diz Paulo aos Efésios, nós continuamos mortos em nossa desobediência, em nossos pecados, vivendo debaixo do capitão das forças do mal, o diabo, que foi homicida desde o princípio, disse Jesus. Essa é a primeira característica que ele dá em João 8, sobre o pai da mentira e que nos influencia a pensar na relação entre mentira e assassinato. É muito provável que dentre as características que Jesus poderia falar acerca do diabo, ele escolhe justamente aquelas que se relacionavam com as motivações dos judeus com quem Jesus conversava. Ele disse no versículo 40, mas vocês estão procurando matar-me. O versículo 44 de novo, ele foi homicida desde o princípio. Esses judeus que estavam enganados quanto à paternidade que tinham, eles queriam realizar o desejo do diabo, que desde o princípio é homicida. Eles queriam matar Jesus. É até curioso pensar que Gênesis, o livro de Gênesis em hebraico, significa no princípio, Bereshit. Mas a referência aqui não é só o primeiro livro da Bíblia, mas é provavelmente o início da Bíblia, de Gênesis, quando é relatado o início de tudo, quando o diabo engana e influencia o primeiro casal humano a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi proibido por Deus. No capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, Deus ordena: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Infelizmente, nós sabemos pela história, a serpente, que também estava naquele jardim, diretamente identificada sendo o próprio diabo, agora pelo último livro da Bíblia, por Apocalipse, ela corrompeu a verdade de Deus, ela mentiu, dizendo que eles não morreriam. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O que a serpente queria, o objetivo da serpente era a morte desse primeiro casal que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus e que seria usado pelo próprio Senhor para espelhar e espalhar a glória de Deus. Não há nada que existe nesse mundo que tenha sido criado com a mesma essência que foram criados os seres humanos. E com eles mortos, não havia representantes da imagem de Deus na terra dessa forma. E para cumprir com o que a serpente queria, ela não mordeu o casal. Mesmo assim, ela conseguiu envenenar o casal com a sua mentira, com a sua astúcia. Mas Adão e Eva não caíram no chão logo em seguida e ficaram com seus corpos inertes, como geralmente acontece quando a gente descreve alguém que está morto. Isso porque a morte que eles sofreram é a mesma morte que, por meio deles, atingiu toda a humanidade. A morte que nos separa de Jesus, quem é o caminho, a verdade e a vida. Essa morte vai além de um coração que não bate mais. Com a sua mentira, o diabo tomou a vida espiritual desse casal e, por meio dele, trouxe morte a toda a humanidade. Aqueles judeus eram inspirados pelo verdadeiro pai que tinham, o diabo, que além de ser um assassino desde o princípio, odiava a verdade, como diz na nova versão transformadora, se você tem essa edição em mãos ou no seu celular, mas também como a gente vê na nova versão internacional. Não se apegou à verdade. O único vínculo que o diabo tem com a verdade é de manipulá-la para potencializar o poder das suas mentiras. Por exemplo, na própria narrativa da queda, em Gênesis 3, o diabo ele se valeu da verdade para expor e tentar validar as suas mentiras. No versículo 5, a serpente diz que se Adão e Eva comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal,
que ficava no meio do jardim, seus olhos se abririam e eles, como Deus, seriam conhecedores do bem e do mal. Isso é verdade ou mentira? Isso era verdade. Semelhantemente, quando ele foi tentar Jesus no deserto, em Lucas 4, o diabo, ele descontextualizou a verdade dos textos bíblicos para que as suas mentiras fossem sedutoras. Ele usou a Bíblia para falar com Jesus. Já pensaram nisso? Então, pense no que eu vou falar agora. Usar texto fora de contexto não é somente um problema hermenêutico, é diabólico. Usar textos da Bíblia fora de contexto não é somente um problema com falta de interpretação, falta de habilidade, é diabólico. Não é coincidência aqueles judeus que discutiam com Jesus não terem compromisso com a verdade. Se o pai deles, o diabo, odiava a verdade, eles também odiariam a verdade. Apesar de todos os sinais, eles estão enxergando todos os milagres que Jesus tinha feito até aquele ponto da vida dele, e que testificava, que falava quem é aquela pessoa. Nenhum deles pareceu ser razoável o suficiente para acreditar que aquele talvez pudesse ser o Messias. Então eles continuavam descrentes, continuavam duvidando dele, continuavam questionando a verdade, agindo em conformidade com o pai da mentira, não em conformidade com Deus como eles diziam. Jesus disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Se aqueles judeus estivessem do lado da verdade, ao invés de querer matar Jesus, eles não somente conheceriam Jesus, como também o amariam. No entanto, Jesus diz: vocês não creem em mim porque eu lhes digo a verdade. Uma verdade na qual eles não se apegavam e que fazia e faz parte da essência de Cristo. Percebam que, de uma perspectiva evangelística, o conteúdo do nosso trabalho de cristãos é apresentar a verdade. A forma de apresentar a verdade deve ser graciosa, amorosa, mas aquilo que nós devemos falar, o conteúdo do Evangelho, é basicamente um reflexo do que a Bíblia ensina sobre a salvação. O diabo não gosta disso, porque ele odeia a verdade. E quando mente, voltando em João 8,44, fala a sua própria língua. A Nova Versão Transformadora, ela diz assim: quando ele mente, age de acordo com o seu caráter. A ideia aqui no texto original é que o diabo faz o que naturalmente vem dele, de si mesmo, de dentro dele. E não há nada mais natural para mentirosos do que mentir. Para o diabo é natural, para aqueles judeus era natural, a ponto da única saída na conversa com Jesus foi dar sequência nas mentiras. E fizeram o quê? Acusá-lo de ser ou de estar endemoniado. Eu não sei o quanto isso pode te surpreender, mas esse também é o nosso natural. Sem Deus em nós, sem o poder sobrenatural que Ele nos dá, sem o conhecimento, sem a fé na verdade que nos salva e que nos liberta, nós também só falamos a nossa própria língua. Nós também só agimos de acordo com a nossa própria natureza, que desde a desobediência do primeiro casal é pecaminosa. Naturalmente, ou seja, sem a ação de Deus para nos conduzir, sem a presença do Espírito Santo em nós, nós somos muito parecidos com aqueles judeus que rejeitavam a verdade, não amavam a Deus e não conseguiam aprender de Cristo. Jesus disse no versículo 43: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. E por que eles eram incapazes de ouvir o que Jesus dizia? Aquele que pertence a Deus
ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Assim como a mentira, ela está no DNA do diabo, a verdade está no DNA do nosso Deus, do verdadeiro Deus. E os filhos de cada um deles vai manifestar esse DNA que receberam de seus pais, comprovando a paternidade que eles têm. Eu não conheço a experiência de conversão de todos vocês, mas quando eu penso na minha, não é difícil perceber como essas características do diabo estavam presentes na minha vida. A semelhança de como estavam presentes na vida dos judeus com quem Jesus discutia. Eu também desconhecia a verdade. Eu também rejeitava a verdade. Eu também achava que Deus era meu pai, apesar de pensar que Ele, tirando a coloração azul, ele se parecia muito com o gênio da lâmpada mágica. Ou com o gênio do Aladim. O que eu queria é que ele realizasse os meus pedidos. Como aqueles judeus, eu também pensava que a minha convicção sobre as Escrituras era a correta. Na verdade, eu estava mais interessado na construção de um Deus que me servisse do que na compreensão do verdadeiro Deus que se fez revelado. Obviamente que o pai da mentira tentou me manter o quanto foi possível longe da verdade, longe de Deus, longe da palavra de Deus, mas graças ao Senhor, num dado momento da minha caminhada, pessoas insistiram na explicação do Evangelho. Eu me atentei à verdade e eu criei na verdade. E por causa disso, eu me tornei filho de Deus. Eu me tornei participante na família de Deus. Então, para concluir, embora seja essencial nós reconhecermos as características que o próprio Jesus atribui ao diabo, a verdade sobre o pai da mentira, e avaliarmos sinceramente como nossas atitudes, especialmente nossas mentiras, muitas vezes refletem esse mesmo propósito maligno de nos afastar da verdade e, consequentemente, de Deus, é igualmente importante nos lembrarmos o antídoto contra o veneno da antiga serpente: a palavra de Cristo, a verdade que liberta e nos conduz à vida. Nas palavras de Jesus: asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. O melhor e maior antídoto contra o pai da mentira, que não quer que tenhamos, ou não quer que desfrutemos da vida que Jesus graciosamente nos oferece, é guardar a sua palavra. Isso porque a essência da palavra de Jesus é a verdade, que, como ele disse na discussão com os judeus de João 8, liberta da escravidão do pecado que leva à morte. Ela nos liberta de andarmos de mãos dadas com o diabo e de fazer de nossas vidas um instrumento de destruição e de confusão nas mãos dele. A verdade do Evangelho, a fé na morte de Cristo pelos nossos pecados, é o caminho para pertencermos a Deus. É o caminho para sermos adotados pelo Deus da luz e da verdade. Então, não se engane. O diabo, até quando puder, ele continuará agindo contra a verdade. Um dia, diz a Bíblia, ele será aprisionado. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos nos atentar à palavra de Jesus e obedecê-lo com fé, porque o diabo anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, escreveu o apóstolo Pedro. Nós precisamos ter a palavra de Deus à disposição, porque o inimigo vai continuar atacando, o diabo vai continuar tentando enganar com as suas mentiras sedutoras. E não pense que porque você é crente, é que ele não pode te influenciar. Não pense que porque nós somos uma comunidade cristã que está em busca da verdade, é que nós estamos blindados contra as investidas do diabo. Lembrem-se, as nossas atitudes revelam quem é o nosso verdadeiro Pai.
E por isso nós precisamos fazer uma escolha bem clara. Continuar vivendo sob o engano da mentira. Nós não somos mais escravos, mas nós podemos viver debaixo da influência, debaixo do engano da mentira. Ou permitir que a verdade de Cristo reflita a nossa identidade como filhos de Deus. O Evangelho não é uma informação para você simplesmente ouvir uma vez e arquivá-la, mas é uma verdade para ser crida, para ser vivida e para ser obedecida. O que nos separa de Deus não é apenas o erro, mas é a rejeição da verdade. O que nos aproxima de Deus não é apenas uma mudança de mente, mas uma mudança de mente na posição certa, na caminhada que pela fé aponta para Jesus Cristo, aponta para o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Que a nossa vida reflita, revele essa filiação, que as nossas palavras e escolhas mostrem ao mundo quem é o nosso Pai, e que ao olharem para nós, não vejam mais as marcas do engano, mas os frutos da verdade. Antes de eu orar e terminar esse momento, eu queria dar um tempinho para vocês, para que vocês pudessem conversar com Deus. Eu queria encorajá-los a orar, para que você tivesse disciplina de todos os dias. Eu estou sendo literal. De que todos os dias você tivesse a disciplina, a habilidade de separar um tempo para ler a palavra de Deus, para buscar guardá-la em seu coração. Olha de novo o versículo no slide. Asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Nas palavras do salmista, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu queria dar um minuto para você, claro, voluntariamente, silenciosamente, pudesse fechar seus olhos e conversar com Deus. E pedir para Ele, me ajude a ser disciplinado, me ajude a ler a tua palavra todos os dias, me ajude a alimentar-me dela. Pai, nos faz vigilantes. E que essa vigilância não tenha força, Pai, nos nossos próprios braços, mas na dependência do Senhor em trabalhar nas nossas vidas, com base no que aprendemos da Tua Palavra. Que a gente se alimente bem dela, e que na força de tudo aquilo que nós aprendemos, o Teu Espírito em nós, possa nos proteger das ciladas do maligno. Que o nosso conhecimento a respeito do Senhor e da Tua Palavra possa nos deixar bem espertos, bem atentos, porque o diabo é astuto. Nós precisamos do Senhor. Nos afaste do inimigo, Senhor. Que a nossa comunidade possa crescer, Pai, em fidelidade à Tua Palavra, na esperança que o Senhor tem nos dado por causa do Evangelho. E que mais pessoas possam fazer parte desse time, Pai. De um time que busca o Senhor. Um time que quer conhecer mais a Ti. Um time que tem discernimento para entender o que é certo, o que é errado e desejar o que é certo. Isso é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.